Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Lori Vallow e o Chad Daybell, parte 2 de 3. Obrigada, Aline Milanes, por ter sugerido esse caso. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. A parte 1 não ficou tão longa quanto eu achei que fosse ficar, mas vamos lá então, parte 2. Onde a gente parou na parte 1, Tylee e JJ estavam desaparecidos desde o dia 23 de setembro de 2019. No dia 2 de novembro de 2019, a polícia foi até a casa do casal, Lori Vallow e Chad Daybell, procurando pela Tylee e pelo JJ, e a Lori disse que os dois estavam visitando familiares no Arizona. O que era mentira. Os familiares que viviam no Arizona disseram que não viam as crianças há meses. Então, Lori disse que os dois estavam com uma amiga dela chamada Melanie Gibb. Melanie mentiu, dizendo que as crianças estavam com ela, mas que tinham ido ao cinema quando a polícia ligou naquele momento, né? Mas no dia seguinte as crianças não estavam com ela e ela admitiu que não sabia onde as crianças estavam. Melanie disse que a Lori e o Chad pediram pra ela fingir que estava com as crianças, mas ela não sabia o porquê, ela só confiou na Lori e mentiu. Quando os investigadores foram questionar Lori e Chad, eles não estavam mais em casa, eles fugiram. Foi aí que a polícia decidiu que algo muito errado com certeza estava acontecendo e decidiram exumar a Tammy, a ex-esposa do Chad, para uma necrópsia no dia 11 de dezembro. No dia 12 de dezembro de 2019, Alex, irmão da Lori, aquele que matou o Charles, faleceu. Muitos acreditam que o Alex foi quem tentou atirar no Brandon, o ex-marido da Melanie, que a gente falou no último episódio, e na Tammy também. Muitos acreditam que foi ele. Não tem muitas informações sobre a morte dele online, mas aparentemente foi por causas naturais. Ele tinha coágulos sanguíneos nos pulmões. Algumas pessoas diziam que ele vinha sofrendo de algumas dificuldades respiratórias nas últimas semanas, mas foi isso. Eu ouvi a ligação para emergência que foi feita no dia que ele morreu pelo filho da esposa dele, que estava presente. Aparentemente o Alex faleceu no banheiro da sua casa. A esposa do Alex, né, agora viúva, ela se chama Zulema e eles tinham se casado 2 semanas antes, aparentemente às pressas. Algumas pessoas acreditam que esse culto da Lori e do Chad vai agregando pessoas por meio do casamento, sabe? E aí as pessoas estão presas umas com as outras porque se casaram. Ainda em dezembro de 2019, familiares da Lori estavam ligando para a polícia dizendo que ela insinuava que a Tylee estava morta, que às vezes ela dizia que a Tylee estava morta há anos e que não entendia porque todo mundo agia como se ela tivesse desaparecido quando ela morreu há anos. O Chad também ficava insistindo que a Lori não tinha filhos. Sempre que alguém perguntava sobre o JJ e a Tylee, era tipo, mas ela não tem filhos. Os dois já estavam desaparecidos há 3 meses, as crianças. O JJ tomava vários remédios, ele precisava de assistência constante e os pais biológicos dele estavam desesperados. No dia 2 de janeiro de 2020, a necrópsia da Tammy foi concluída, mas os resultados não foram publicados. Porém, no mesmo dia, os policiais conseguiram um mandado de busca. Toda a residência do Chad e da Lori foi vasculhada. Os remédios do JJ continuavam lá. E sim, o casal continuava foragido, eles continuavam fugindo por aí, ninguém sabia onde eles estavam. A polícia alegou que possíveis evidências foram encontradas, mas eles não revelaram muita coisa. Eles estavam tentando agregar o máximo de provas contra a Lori e o Chad nessa época. Após saberem disso, mesmo estando foragidos, Lori e Chad contrataram um advogado que, em uma carta para a polícia, simplesmente declarou que o casal não tinha feito nada de errado e que a polícia não tinha nada contra eles e que os dois tinham o direito de ir e vir. Ótimo. Eles são um casal bem perigoso, ok? Muita gente estava mencionando isso pra polícia, vocês têm que encontrar os dois. A gente não sabe do que eles são capazes. Os dois acreditam que são líderes religiosos, que têm uma conexão divina com seres sobrenaturais e que são imortais. Eles dizem que se comunicam com anjos. A gente não sabe até onde vai essa crença deles, essa crença de que eles têm uma motivação sobrenatural pra matar pessoas que se metem no seu caminho, sabe?
Também no início de 2020, o tal grupo religioso Preparing a People decidiu se distanciar de Chad e Lori. Eles removeram o conteúdo produzido pelo Chad e pela Lori das suas redes sociais e declararam que os atos e tragédias que envolviam Lori Vallow e Chad Daybell não têm relação com o Preparing a People. O grupo, inclusive, mudou a sua sede de Idaho para Utah, então eles foram para outro estado, foram para longe, assim, para realmente definir, assim, nós não temos nada a ver com esse casal, nós não queremos ter nada a ver com esse casal. Cortando laços. Em fevereiro de 2020, foi confirmado que Chad e Lori estavam no Havaí, em lua de mel. Os dois tiraram fotos profissionais juntos, eles tiveram uma pequena cerimônia e um novo anel de noivado foi feito para os dois. Seria tudo muito lindo, né? Se não tivesse crianças desaparecidas. E recibos desse anel que comprovam que ele foi encomendado 2 semanas antes da morte da Tammy, como se eles soubessem que ela ia morrer e os dois iam poder se casar. Outra coisa interessante é que a viagem dos dois para o Havaí também já havia sido planejada há alguns meses. Eles sabiam que iam ter esse momento de liberdade para se casar. Buscas foram feitas no carro e no quarto de hotel onde o casal estava hospedado, no Havaí, e foi ordenado que se eles não comprovassem que as crianças estão em segurança, se Tylee e JJ não aparecessem em fotos, em vídeos, em qualquer coisa, dentro de 5 dias alguma coisa ia acontecer. Mas não tinha nenhuma ameaça concreta nisso, sabe? Não foi tipo, vocês vão ser presos se a gente não ver as crianças. Não foi tipo, nós vamos considerar esse caso assassinato se vocês não mostrarem as crianças. Eles só disseram, mostra as crianças logo, por favor. Nessa primeira busca feita no carro e no quarto de hotel, o celular da Tylee foi encontrado e aparentemente foi usado algumas vezes para responder por mensagens de amigos dela durante essa época que ela estava desaparecida. Mas acredita-se que foi a Lori, é claro, que mandou essas mensagens para os amigos dela, só para eles não ficarem, né, muito assustados. 5 dias depois, as crianças não apareceram, é claro, não tinha nenhuma prova de que elas estavam vivas. Foi estabelecido que Lori Vallow, guardiã legal das 2 crianças, seria trazida de volta para o estado do Idaho, presa e interrogada. Mas demorou para isso acontecer. As famílias das crianças já estavam declarando que acreditavam que o casal matou os dois. No dia 3 de fevereiro de 2020, foi descoberto que vários pertences dos dois, da Tylee e do JJ, foram deixados em unidades de armazenamento que foram alugadas pela Lori em outubro, um tempo depois do desaparecimento. Uma bicicleta, álbuns, fotos, roupas, brinquedos, mochilas, tudo tava lá. Gravações da câmera de segurança do lugar mostram a Lori e 2 homens diferentes que acredita-se ser o Chad Daybell e o irmão dela, o Alex, quando ele ainda estava vivo, deixando objetos lá. Em diferentes visitas eles deixaram um pneu, um banco de carro e acredita-se que eram partes do carro que foi usado nas tentativas de assassinato do Brandon e da Tammy, lá no tiroteio que aconteceu. Dias depois eles aparecem também nas câmeras de segurança levando brinquedos e malas e coisas de crianças. Ainda em fevereiro, a escola na qual o JJ estudava antes de se mudar para Rexburg comunicou à polícia que a Lori ainda usava o aplicativo da escola, que ela se recusava a se retirar mesmo depois que os 2 filhos dela não estavam mais matriculados na escola. Ela ainda usava o aplicativo da escola para fazer alguma coisa e eles não sabem o que. As suspeitas são que ela usava para chamar mais pessoas pro culto. Ela não para. No dia 20 de fevereiro, Lori foi presa em Kauai, no Havaí, com uma fiança de 5 milhões de dólares. Então ela ficou na prisão. Ela foi acusada de negligência contra um menor de idade e solicitação criminosa, assim como desrespeito à autoridade policial e desobediência à justiça. Foi confirmado que ela seria mandada de volta a Rexburg, em Idaho. No dia 5 de março, isso aconteceu, ela foi levada diretamente para a prisão de Rexburg e se recusou a dar qualquer entrevista. Chad estava livre, porque legalmente as crianças não eram dele, ele não tinha nenhuma obrigação de saber onde elas estão, mas isso já vai mudar. No dia 6 de março de 2020, junto com a explosão mundial do vírus, Lori apareceu na corte só para pedir que a sua fiança fosse reduzida. Ela esboçava um sorriso de autoconfiança constante. Ela parece que sente que todo mundo é bem inferior a ela. Ela não se esforça para fingir
que ela é igual a todo mundo. Ela simplesmente acredita que ela é melhor que todo mundo. A sua fiança foi reduzida de 5 para 1 milhão de dólares, o que ela também não pôde pagar, então ela continuou presa. O advogado dela continuou tentando diminuir a sua fiança durante um tempo, mas ele não conseguiu. Alguns acreditam que a Lori crê, até hoje, que ela acredita que o vírus é a confirmação, ou foi a confirmação do fim dos tempos chegando. E ela estava fazendo a coisa certa antes de ser presa, e agora que ela foi presa, vai todo mundo morrer do vírus, sabe? Ela realmente parecia crer que era isso que estava acontecendo. Outra coisa que muitos comentam é que, diferente da maioria dos cultos que a gente já ouviu falar, né? Principalmente cultos que envolvem morte e assassinato, assim, Chad e Lori tiveram a coragem de dar liberdade aos seus membros. Eles podiam andar por aí. Seus seguidores acreditam em tudo que eles dizem e continuam seguindo as suas ideias mirabolantes. Eu sei que eu ainda não mencionei nenhum dos seguidores dos dois, a não ser os membros da família que eu mencionei até agora, mas eles se casam com pessoas aleatórias e confiam no Chad e na Lori, o que é bem interessante, né? Eles têm total liberdade e eles mesmo assim confiam nos dois. Também em maio, o FBI revelou que Lori Vallow era considerada suspeita desde dezembro de 2019 por causa das coisas ditas em postagens feitas pelo grupo Preparing a People, que envolviam ela. Lori, assim como 2 dos seus colegas do Preparing a People, Jason Mao, um ex-policial que também escrevia livros religiosos, e Melanie Gibb, uma amiga da Lori, aquela que mentiu sobre as crianças estarem no Arizona. Os 3 estavam sendo meio que perseguidos e observados pelo FBI por causa do seu comportamento possivelmente criminoso, as coisas que eles falavam no grupo religioso. Jason acreditava ser um guerreiro espiritual. Ele dizia que a Lori era uma coletora de almas, que a sua função na Terra era coletar almas. Os 2 diziam que o sofrimento do ser humano levava à salvação do seu espírito, e a Lori dizia que trabalhava para Deus, por Deus, que era ele quem aponta quem ela deve levar à luz, ou salvar, também são palavras que ela usava. O FBI também declarou que estava investigando a morte do terceiro marido dela, o Joseph Bryan, o pai da Ty Lee, mas o seu corpo foi cremado em 2006, então eles não conseguiram muita coisa. Ainda em maio de 2022, o estranho sistema que o Chad Daybell criou, nada a ver com o Preparing a People, coisa que o Chad realmente criou nas suas visões, que ele dizia que recebia dos anjos, sabe, foi revelado ao público. Lembra que eu falei sobre o Chad e a Lori terem dito que algumas pessoas estavam sendo levadas por espíritos demoníacos e que não eram o espírito deles dentro do corpo e esse tipo de coisa? Pois é, a Melanie, sobrinha da Lori, ex-esposa do Brandon, ela se casou com um homem chamado Ian, lembra eu falei isso no último episódio, às pressas, e se mudou para Idaho. Aparentemente, o Chad tinha dito pra ela que o ex-marido dela estava sendo possuído por uma força demoníaca e que ele precisava ser salvo. E salvo, aparentemente, pra eles, significa morto. Aparentemente, o Chad também tinha dito pra Lori que Ty Lee e JJ tinham sido possuídos por forças demoníacas e que eles se tornaram zumbis. Que eles eram zumbis. Em um interrogatório, a Melanie insistiu que não sabia onde as crianças estavam, mas confessou para a polícia que acredita que a Lori pode ter pedido para o seu irmão Alex, quando ele ainda estava vivo, que matasse o Brandon para expulsar os demônios do seu corpo. Ela disse que o Alex tinha muita fé no Chad e na Lori, fazia qualquer coisa pelos dois, assim, era muito fiel mesmo, acreditava em tudo que eles diziam. A Melanie não duvida que o Alex possa ter matado as crianças por acreditar que os dois estavam possuídos por demônios. E é com essas suspeitas que eu termino a parte 2 da nossa série, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Adrisso, Vida Nova com Saúde Mental e Tati Pereira por serem membros do meu canal. Obrigada por assistir, pessoal, e eu vejo vocês amanhã pra parte 3. Eu errei. Tchau!